Shalom, meus queridos e amados e diletos e nobres adefenses e irmãos e irmãs espalhadas pelo mundo, aonde esse vídeo ou áudio chegar, a graça do Senhor esteja com todos vocês que amam, que anelam pelo aprendizado, pelo desejo que tem de ler e estudar a palavra de Deus. Aqui falamos de Caldas da Rainha, Portugal, pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, igreja que somos membrados aqui, pelo Seminário Centro de Excelência da Educação Cristã e também pelo Centro de Cultura Bereshit, que é a nossa entidade de ensino, que desde 92 no Brasil, vem se dedicando a difundir, a ensinar, qualificar os obreiros para a seara do Senhor. Aqui o professor e pastor Ilmar Sater César. Falamos aqui da aula de Jeremias. Estamos estudando o profeta Jeremias, que é profeta maior. E na aula passada estamos tratando das personagens do livro, das principais, né? Falamos duas personagens interessantes. Falamos sobre Elnatã, filho de Aquibor, e Jazanias, que era um dos recabitas, e as lições que eles nos passam. Hoje queremos falar de autoridades, duas personagens que tinham poder, que tinham comando, né? A primeira é o rei Nabucodonosor, filho de Nabopolazar. O rei Nabucodonosor assumiu o governo no ano 605, depois da morte de seu pai. Já assumiu na batalha de Carquemes, derrotando a Síria e o Egito. E ele esteve em Jerusalém e levou uma leva na qual foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois ele voltou a Jerusalém em 598, e aí tem a extradição, morte de Eliaquim, sendo empurrado o seu cadáver arrastado pelos jumentos lá de fora do acampamento, e ascensão do rei Zedequias, passando antes por Joaquim, que era filho de Eliaquim. Só reinou 3 meses e 10 dias e foi levado cativo para a Babilônia, onde ficou lá muitos anos preso. Só foi libertado no ano 562, quando Nabucodonosor morreu. Então Nabucodonosor morreu em 582, não se sabe quando ele nasceu, mas ele assumiu o governo em 605 a.C. E esse rei, Nabucodonosor, voltou então em 587, já no reinado de Zedequias, e destrói completamente Jerusalém, queima as casas, mata muita gente, inclusive os filhos do rei Zedequias, e manda o capitão da guarda dele. Isso aconteceu no 4º mês do ano 10º do reinado de Zedequias, que é o ano 587. Dali num mês ele mandou o Nebuzaradã, que era capitão da guarda dele, ir lá e acabar com tudo que ficasse e matar o restante das pessoas. Mas por que Nabucodonosor está entrando aqui como personagem aqui? É porque Nabucodonosor tomou ciência, mesmo estando fora, extramuros, ele ficou sabendo que havia um profeta dentro da cidade de Jerusalém, falando a verdade com o povo, profetizando que a cidade seria entregue, que eles se entregassem para que não morressem, e esteve ali profetizando desde o ano 13 do reinado de Josias, que é o ano 627, até o ano 580, mais ou menos, quando ele some da história, não se sabe como morreu. A gente encontra com Jeremias a última vez lá em Táfnis, no Egito. Ele já estava lá já com Joanã, filho de Cariá, depois de uma série de acontecimentos. Então o rei Nabucodonosor tomou ciência dessa personagem. Jeremias ficou famoso, né? Ele ficou tão famoso na história judaica e também na história babilônica, que quando Jesus perguntou aos discípulos em Cesareia de Filipe, que dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que tu és Jeremias que ressuscitou. E esse Jeremias, então, chegou as notícias dele até o rei Nabucodonosor, e ele então chama o capitão da guarda Nebuzaradã e dá a ele a seguinte ordem, no capítulo Jeremias 39, versículo 11 ao 15. Toma Jeremias, cuida dele, não lhe faça nenhum mal, faze-lhe a ele o que ele te disser. Então aconteceu o quê? No meio daquela balbúrdia, que corre, porque o povo fugiu depois que a cidade caiu, né? Houve um cerco de 18 meses e depois fizeram a brecha e aí o pessoal fugiu, quem pôde fugir, fugiu, inclusive o rei fugiu, mas foi alcançado e foi preso, né? Furaram os seus olhos, mataram os seus filhos e foi cativo para a Babilônia.
E ele então recebeu essa ordem, Nebuzaradão: olha, você vai para Jerusalém para queimar todas as casas, destruir todos os muros, trazer o que tem do templo que ficou, porque já havia levado algumas coisas do templo nas primeiras expedições dele, no ano 605, no ano 598. Agora ele diz: você vai trazer o restante dos utensílios do templo para cá, tudo que foi de prata, de cobre, de ouro, mas você não se esqueça de localizar um homem chamado Jeremias. Veja bem que dificuldade, é procurar agulha no palheiro. Nebuzaradão recebe essa missão do rei Nabucodonosor, que é para tomar o Jeremias, cuidar do Jeremias, não lhe fazer mal e cumprir a vontade dele. Você imagina agora Nebuzaradão chegando em Jerusalém, no 5º mês, a cidade já está toda derrocada, e vai queimar as casas, vai prender o resto do povo que ficou para levar para Jerusalém, para o rei que está em Líbina, e Laquis vai matar o resto todos, matou muita gente, e a missão dele era achar o Jeremias. Nesse meio tempo, de quando caiu a cidade, do 4º mês até o 5º mês, quando Nebuzaradão volta, os soldados ficaram ali e foram amarrando o povo tudo, amarrava o pescoço de um no outro, fazia aquela fila, né? E Jeremias, ninguém deu confiança a Jeremias, amarraram Jeremias e foi levando. Já estava, Nebuzaradão foi achar Jeremias lá na cidade de Ramá, a cidade do profeta Samuel. Ramá, a cidade também de levitas, né? Samuel era levita. E lá, a 8 quilômetros de Jerusalém, já indo preso, exilado para a Babilônia, que ele encontra Jeremias. E aí então toma conta dele, cuida dele, né? Chama ele num canto, coloca ele em liberdade, fala assim: você pode escolher. Livrou das cadeias, que estava amarrado, além de amarrado no pescoço também, ou nas mãos, amarrado nas cadeias. Falou: Jeremias, o rei Nabucodonosor, eu não te conheço, o rei não te conhece, mas nós ficamos sabendo da sua palavra, firme, dura, severa, contra todos os seus, porque Deus foi fiel. E esse Nebuzaradão ainda fez a pregação, né? Falou: cumpriu através da sua boca que Deus falou, não foi? Que Jerusalém ia ser derrubada, ia cair o Império do Sul, etc. Você agora escolhe seu destino. Jeremias ficou assim, parece estupefato com aquela situação que estava acontecendo, né? Um capitão do exército babilônico, em vez de matá-lo, está dando a ele liberdade, dando a ele escolha. Ele não decidiu, o capitão disse: então você vai para Gedalias, volta para Gedalias. O rei Nabucodonosor colocou Gedalias, filho de Aicão, né? Filho de Safã, neto de Safã, colocou ele como governador, para ficar tomando conta dos pobres, das meninas que não foram levadas cativas, com os pobres da terra. E aí então deu-lhe mantimento, deu-lhe um presente, e ele vai encontrar Gedalias em Mispa. Então nós temos aqui essas duas personagens interessantes. O que é o alcance de uma palavra, né? Aonde a sua palavra está chegando? Eu estou aqui trabalhando pelo Spotify, já atingimos mais de 11 países, e desses países a gente tem no Brasil com mais de 20 estados, chegamos em mais de 20 estados, nos Estados Unidos em mais de 11 estados, aqui em Portugal mais de 8 estados, e Noruega, Chile, Equador, e Rússia. Quer dizer, o alcance da sua voz, a gente não tem ideia hoje, né? Naquele tempo não havia, a comunicação era muito difícil de ser feita. Veja que as palavras de Jeremias chegou até Nabucodonosor e chegou até Nebuzaradão. Então nós temos duas personagens aqui: Nabucodonosor, um rei que reconhece o poderio de Deus, depois que ele teve 7 anos como animal, né? E Nebuzaradão, um capitão da guarda que é extremamente cuidadoso, zeloso e detalhista, porque ele achou Jeremias no meio dos prisioneiros que estavam sendo levados em Babilônia. Esses dois exemplos dessas duas personagens devemos mirar, né? Um que obedece, que reconhece o poderio de Deus, e o outro que faz o que é mandado, ainda que fosse muito difícil. Fica na paz, tchau, tchau.